Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bem-vindos, irmãos e amigos caríssimos, a esta celebração e a este lugar, o lugar de São Pedro, onde hoje celebramos Santo Amaro. Este santo que desde os primórdios da povoação deste lugar, aqui sempre foi invocado. Amaro ou então Mauro. São os nomes sinónimos da mesma pessoa. Como sabemos, Santo Amaro é o santo invocado para as doenças do foro dos ossos. E um pouco por toda a diocese há uma grande devoção a esta figura do calendário da Igreja, Santo Amaro. E aqui não é diferente. Por isso, hoje, estamos aqui a honrar a memória dos nossos antepassados, mas também a fazer uma memória renovada deste amor e desta devoção que temos a Santo Amaro. Celebramos também hoje o terceiro domingo do tempo comum, também chamado Domingo da Palavra de Deus. Colocar no centro das nossas vidas a palavra que Nosso Senhor a todos dirige. Para celebrarmos digna e santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
que no abade Santo Amaro nos deixaste um modelo de perfeição evangélica. Concedei-nos por sua intercessão que no meio das vicissitudes temporais abracemos de todo o coração as realidades eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres, e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, desde a aurora até ao meio-dia. Fez a leitura do livro, no largo situado diante das portas, diante dos homens e mulheres, e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé, num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos. E quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos. Amém, amém. E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicavam o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem choreis, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois de Neemias acrescentou: Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a Nosso Senhor, portanto não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vos disse no início da nossa celebração, hoje, terceiro domingo do tempo comum, também chamado Domingo da Palavra de Deus, celebramos a centralidade desta realidade na vida dos cristãos e na vida da Igreja, que somos todos e cada um de nós. A liturgia trata então o tema da escuta, escutar, e sobretudo fazê-lo num contexto de assembleia, que é aquilo que estamos aqui a fazer. De facto, caríssimos, é a palavra de Deus que reúne a Igreja, que consola e que julga até os crentes. Uma proclamação que quer alcançar todos sem exceção. A palavra de Deus não é apenas para se entender de uma forma racional, mas é sobretudo para entender a partir do íntimo do nosso coração. E por isso, o povo do Antigo Testamento, ao ouvir ler clara e distintamente as palavras que o escriba Esdras mandara ler, depois que o povo havia voltado do tempo do exílio, chora
derrama lágrimas de emoção e de contentamento, como víamos na primeira leitura. Estimados amigos e irmãos, é no contexto da Assembleia. Ora bem, o povo regressara do exílio, como víamos na primeira leitura. Encontram o livro da lei. O escriba Esdras e o governador Neemias fazem construir um posto alto, um palanque, um ambão, para que o povo ouvisse a palavra de Deus. Ou seja, ali está reunida a Assembleia do povo de Deus para escutar essa mesma palavra. Já no Evangelho, o contexto é o mesmo. Contexto de sábado. E diz, Jesus, segundo o seu costume, foi à sinagoga. Reuniu-se lá o povo da sua aldeia. E, neste contexto, entrega-lhe o ajudante o livro do profeta Isaías e ele lê. E depois, Jesus conclui, cumpriu-se hoje mesmo a palavra da Escritura que acabais de ouvir. Meus amigos, a primeira conclusão da liturgia da palavra é que é a mesma palavra de Deus que é viva e eficaz e que é pré-formativa, ou seja, que age e faz acontecer aquilo que significa, que reúne, por um lado, a Assembleia, mas é também na Assembleia que essa mesma palavra se realiza. Por isso, o lugar certo, concreto, para a escuta da palavra é quando ela nos reúne e nela lemos essa mesma palavra. Bom, Assembleia. A palavra grega para Assembleia é eclesia, que depois no latim deu eclésia e que no português deu igreja. Ora bem, a Assembleia que se reúne pela palavra e que nela escuta a palavra é a igreja. E a igreja somos todos e cada um de nós. Portanto, meus amigos, a palavra da igreja é a palavra de Deus. A palavra da igreja é esta palavra que o Senhor nos dá. O Evangelho que acabamos de escutar divide-se em duas partes. Em primeiro lugar, o prólogo de São Lucas. São Lucas é o terceiro evangelista. E neste prólogo, São Lucas diz ao que vem. Vem porque ouviu dos antigos, investigou e quer transmitir a ti, ó ilustre Teófilo. A palavra Teófilo não significa aqui uma pessoa em concreto. Mas a palavra Teófilo significa todos aqueles que amam a Deus. A palavra Teófilo é o resultado de duas palavras. Por um lado, Theos, que quer dizer Deus, e por outro lado, Filia, que quer dizer amar ou amizade. Portanto, o Teófilo aqui são todas as pessoas que escutam e amam a Deus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, São Lucas escreve não para uma pessoa, mas para todos aqueles que ao longo dos séculos haviam de amar Jesus Cristo. Portanto, São Lucas tem a missão de narrar, de fazer contar ao ilustre Teófilo, a todos aqueles que amam a Deus, o Evangelho. Portanto, meus amigos e irmãos caríssimos, o Evangelho narra Cristo, como Cristo havia narrado o próprio Pai. Cristo fala de Deus com parábolas, com imagens, com exemplos, de tal maneira que temos ali uma linguagem que chega à totalidade do ser humano, ao corpo, à alma e ao espírito, à totalidade do ser humano. Portanto, esta palavra narrada por Jesus e que São Lucas nos narra a nós, vai até à totalidade da nossa vida. Portanto, meus amigos e meus irmãos, para se ler o Evangelho é preciso fé. Para ler a palavra de Deus é preciso fé. E a Assembleia que aqui nos reúne é uma Assembleia de fé. Nós estamos aqui porque temos fé. E este é o pressuposto fundamental para que esta palavra se realize em nós. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, ao lermos a palavra de Deus, vamos pela fé conformando a nossa vida com Jesus Cristo. Conhecer e assumir a sua história, para depois narrar com a nossa própria vida aquilo que ouvimos à palavra. Portanto, o Evangelho narra-nos a vida de Cristo. Escutando, depois somos nós chamados a narrar com a nossa vida
este Jesus que nos falou. A segunda parte do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, fala-nos então desta ida de Jesus, que já havia começado a pregar, a sua fama já estava consolidada, já todos os ouviam falar dele. E ele volta à sua terra, à sua freguesia, ao seu lugar, vai ter com os seus, vai ter com a família, com aqueles que conhece, com aqueles com quem cresceu e viveu. E ele vai à sinagoga e diz o Evangelho, segundo o seu costume. Ora, Cristo era um judeu praticante, piedoso. Ele ia aos sábados à sinagoga. Ou seja, a prática da Assembleia, o reunir-se para escutar a palavra de Deus, para Cristo é fundamental. É lá que ele se alimenta, é lá que ele cresce espiritualmente, é lá que ele fortifica a sua relação com o Pai, com Deus, seu Pai. Portanto, ele foi lá segundo o seu costume, um judeu piedoso. Bom, Jesus vai à sinagoga, como foi durante toda a sua vida. E é isso que acontece também conosco, aos domingos, este ritmo semanal. Que nós podemos correr o risco de o entender de uma forma repetitiva. Ou pior ainda, rotineira. Entre nós não deve ser assim, meus amigos e meus irmãos. Porque a partir da fé e na ação do Espírito Santo, a liturgia deixa de ser uma repetição para passar a ser uma memória atualizada, uma memória agradecida. Pela fé e pela ação do Espírito Santo, o rito, embora repetido, torna-se memória agradecida. Assim, Jesus o fez e assim Jesus nos convida. Por isso, estimados irmãos e irmãs, neste ritmo semanal, nesta Assembleia semanal, que é aquela que estamos aqui a viver, o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus se torne vida. Caso contrário, seria letra morta. Caso contrário, o culto seria uma repetição e uma velharia. Antes e pelo contrário, com a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus torna-se vida. O culto torna-se memória agradecida, ação de graças e alimento para a nossa vida. Por isso, meus amigos e meus irmãos, a palavra de Deus é preciso saber escutá-la, saber interiorizá-la e depois saber traduzi-la com a nossa vida no dia a dia. Ora, proclamar a palavra de Deus é necessário, mas também obedecer-lhe e acolhê-la dentro de nós. A meio desta segunda parte do Evangelho, Jesus lê uma passagem do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, curar os cegos, libertar os presos, proclamar o ano da graça do Senhor. É isto que estamos a viver, o ano da graça do Senhor. Estamos em contexto de jubileu. Estamos a viver um ano santo, meus amigos e meus irmãos. O ano santo é também um contexto para escutarmos devota e fielmente a palavra de Deus, assimilá-la na nossa vida, pô-la em prática. O ano santo é o tempo para aproveitarmos todos os benefícios espirituais que a Igreja nos deixa, particularmente o perdão e a misericórdia. As indulgências que somos chamados a obter neste tempo são expressão disto mesmo, deste ano de graça, deste ano de misericórdia. Por isso, não percamos a oportunidade de as obter. Caríssimos, o sacramento da confissão livra-nos do inferno e a indulgência livra-nos do purgatório. Para receber a indulgência neste ano da graça do Senhor, deste jubileu de que nos fala o Senhor no Evangelho, é preciso estar confessado. É preciso fazer uma obra que esteja indulgenciada. Na nossa terra, é irmos à caldeira, visitar a igreja jubilar, ou então praticar qualquer obra de misericórdia, rezar pelas intenções do Santo Padre, recitar o credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para obtermos então o perdão das penas temporais do pecado, ou seja, aquelas que nós expiamos e que pagamos no purgatório. Meus amigos, é o ano da graça do Senhor, que a palavra de Deus nos anuncia. Não deixemos
que este ano passe por nós sem que nós nos convertamos, sem que nós aproveitemos estes benefícios espirituais, porque pelo purgatório todos vamos passar, de certeza absoluta. Por isso, evitemos desde já, com a indulgência e com a misericórdia deste ano, a palavra de Deus que nos anuncia este ano jubilar, um ano de perdão, um ano de libertação, um ano de cura e um ano de anúncio do Evangelho. É isto, caríssimos irmãos e irmãs. Pôr no centro da nossa vida, no centro da nossa Assembleia e depois para a vida, esta palavra, que se realiza no hoje. Por isso, Jesus dizia, cumpriu-se hoje mesmo esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Portanto, este é o anúncio que todos temos necessidade, o hoje da palavra de Nosso Senhor. Santo Amaro, cuja memória hoje fazemos, pertenceu à ordem beneditina, a ordem fundada por São Bento, que tem como lema ora et labora, isto é, reza e trabalha. E no rezar, os frades beneditinos, os monges, contemplam e meditam a palavra de Deus. Por isso, também esta imagem tem no seu regaço o rolo da palavra de Deus. Como que a dizer-nos, o alimento da nossa vida é mesmo esta palavra. Santo Amaro, que desde ainda em vida realizou milagres por sua intercessão, isto é, rezando a Deus, continuou ao longo dos séculos até chegar a nós, na sua função primordial, isto é, servirmos de exemplo e de estímulo, mas também nosso intercessor junto do céu. Os nossos antepassados, conscientes de que sem o céu nós nada somos, nada podemos, sempre se devotaram e invocaram Santo Amaro nas suas necessidades, particularmente naquilo que diz respeito às doenças dos ossos, do qual ele é protetor. E esta massa que aqui está é sinal e expressão disto mesmo, de agradecimento e de gratidão pelos dons, pelas graças obtidas e recebidas pela intercessão de Santo Amaro. É tão belo ser católico, meus amigos e meus irmãos. Temos no céu uma família imensa de santos e santas que nos servem de exemplo, mas sobretudo também servem de nossos intercessores, que nos ajudam, que nos estimulam, que nos acompanham durante toda a nossa vida. Poder recorrer à comunhão dos santos, como dizemos no credo, na qual nós acreditamos, é uma consolação. Não estamos sós. Os santos estão connosco. Deus deu-nos um anjo da guarda para estar connosco. Todos temos o nosso, sempre ao nosso lado. Devemos também ter um santo da nossa predileção, da nossa devoção particular. Nunca devemos deixar de confiar nestes auxílios. O meu é uma senhora, Teresinha do Menino Jesus. Cada um, certamente, que tem o seu, ou deve escolher o seu. O santo que lhe diz mais, que lhe tocou mais o coração. Para que este santo ou santa, seja aquele que constantemente o protege, o orienta e que lhe serve de exemplo. Devemos honrar e amar o nosso anjo da guarda, que Deus nos dá, mas também o nosso santo, aquele que nós temos uma predileção especial. São estas ajudas, são estas graças que Nosso Senhor nos dá, as quais nós não devemos de forma alguma desperdiçar. Por isso, meus amigos, para terminar, centralidade da palavra de Deus. Na Assembleia onde ela se escuta, na Assembleia que ela reúne, na Assembleia onde ela se concretiza. E, sobretudo, nesta grande misericórdia que ela anuncia pela boca de Jesus, este ano da graça que estamos a viver. Aproveitemos o jubileu e todos os benefícios espirituais, entre eles a indulgência, mas também esta grande comunhão dos santos que nos assiste. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação.
desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme nas Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Irmãos caríssimos, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que a palavra revelada e o trabalho de cada dia se tornem, para todos os homens, fonte de salvação e peçamos confiadamente. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Igreja Católica e por todas as comunidades separadas, para que tenham verdadeiro desejo da unidade e respeitem as riquezas espirituais umas das outras, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa pátria e por todas as nações, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por aqueles que anunciam o Evangelho, para que o Espírito os ensine a falar como Jesus, ao explicar a palavra na sinagoga de Nazaré, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos os que sofrem e desanimam, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que hoje se cumpra também em nós a passagem da Escritura que escutamos, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei, Senhor, à vossa Igreja a graça de saber anunciar com fidelidade a boa nova que o vosso Filho Jesus Cristo proclamou na sinagoga de Nazaré. Ele que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que sirvamos ao vosso altar com os mesmos sentimentos de piedade que inspirastes a Santo Amaro Abade, para vos oferecermos neste santo sacrifício com pureza de coração e espírito de caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é
verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que revelastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando-vos lembranças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Nos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. António e Otília Borba, Maria Serafina Leonardos, Fernando Brasil, Joaquim Venâncio Brasil, João Venâncio Brasil, por todas as almas dos familiares de Fátima Brasil, João Venâncio, Olinda Oliveira, Fernando Brasil, Vitalina Gonçalves e as almas todas benditas do purgatório, de todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, nossa padroeira, quem peço por uma intenção particular, pela paz no mundo, pela nossa ouvidoria e pelo aumento e a perseverança das vocações. São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro, Santo Amaro, todos os santos, todos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis na minha guarda, pois eu sei a palavra e a ressurreição. O corpo de Cristo.
Oremos. Renovai, Senhor, os nossos corações com a virtude deste sacramento, para que, a exemplo de Santo Amaro Abade, pela sabedoria das coisas do alto e não das da terra, mereçamos encontrar-nos com Cristo na glória, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se um bocadinho, por favor. Amanhã, segunda-feira, teremos missa às 6h30 na Igreja de São Francisco. Na próxima terça-feira, às 11 da manhã, convido toda a comunidade que quiser estar presente para o lançamento da primeira pedra das obras das novas instalações do Centro Social. É às 11 da manhã, em Santa Rosa, lá nas instalações que agora vão ser demolidas para que surja as novas instalações. Portanto, toda a comunidade está convidada para esta cerimónia. 11 da manhã, em Santa Rosa, com a presença da Secretária Regional da Saúde e da Segurança Social. As obras começam no dia 3, portanto, da manhã a 8 dias. Graças a Deus já não era sem tempo, de maneira que é um dia importante e que marca o arranque destas obras. Portanto, na terça às 11 da manhã, aberto a toda a gente convidada. Na quinta-feira teremos missa na Matriz às 6h30. No próximo fim de semana as missas terão o seguinte horário. No sábado, a missa no Corozal às 4 da tarde e no domingo, missa em Santo Antão às 2 e às 3 na nossa Matriz. Isto porque vou estar a orientar um retiro para jovens que se vão crismar. Temos cerca de 40 inscritos de jovens adolescentes que receberão o crisma este ano. Por isso, desde já peço também que nas vossas orações rezeis pelos bons frutos espirituais deste encontro. Por isso, no próximo fim de semana não estarei, mas no sábado vem o Padre Pedro ao Corozal e no domingo vem o Padre Manuel António à Matriz às 3 da tarde. Já de seguida temos então as nossas acostumadas arrematações. Desde já agradeço a todas as pessoas que, na sua generosidade, ofereceram esta massa para ser arrematada, e peço que a Comissão e aqueles que quiserem ajudar façamos imediatamente as arrematações. Agradecer a presença do nosso grupo coral, ao João, que se quis juntar, à senhora Zélia, que todos os anos limpa e asseia esta igreja e que é zeladora dela todo o ano, não só nesta, na festa de São Pedro, mas todo o ano. Portanto, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, contribuem para que esta igreja se mantenha e seja sempre aqui, neste alto de São Pedro, um farol visível que marca aquilo que nós já fomos, porque, segundo as crónicas, o povoamento começou por aqui, perto da Ribeira, depois é que foi um pouco mais para baixo, onde hoje é a vila, mas daqui começou tudo, e daqui também começou a fé. O primeiro templo é provavelmente este, portanto, o núcleo habitacional e também o núcleo de fé por aqui começou. Portanto, aqueles que cuidam, o meu muito obrigado também à Comissão da nossa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E aqui ainda mais uma informação. Informam-se todos os irmãos e ajudantes da Irmandade do Divino Espírito Santo da Vila de Topo, que se irá realizar no próximo dia 2 de fevereiro, portanto, no próximo domingo, às 8 horas da noite, uma reunião de Assembleia Geral na Casa do Divino Espírito Santo com a seguinte ordem de trabalhos: apresentação de contas e outros assuntos de interesse para a Irmandade. Se a hora marcada não estiver a maioria dos irmãos, meia hora depois funcionará a mesma Assembleia com qualquer número de irmãos presentes.